bem, aqui para vocês do intervalo da Notícias, eu estou aqui ao lado do Dudu Salles, técnico aqui do Prudentópolis, o nosso querido Prude. Inclusive, já saiu a tabela, você já conferiu, mas daqui a pouquinho a gente vai comentar em relação a isso. Mas, primeiramente, Dudu, queria saber de você que talvez foi colocado um pouquinho que, vamos dizer, talvez erradamente, em questão, né, desse amistoso. Prudentópolis e Operário. Prudentópolis foi lá, jogou e levou uma lavada, 8-0, levou um tuque. Mas sem saber que realmente hoje o Prudentópolis está num trabalho de avaliação, está num trabalho não com a equipe montada, pegou um misto do Operário, inclusive jogadores que estão atuando, inclusive no time principal do Operário, que atuaram, né, pelo menos lá no passado, jogaram contra o Prudentópolis, foi 8-0. O que se pode falar realmente deste amistoso que parece que, fim do mundo, o Prudentópolis perdeu de 8-0? Primeiramente, mais uma vez agradecer a você, Hélio, sempre está nos apoiando, nos ajudando. É um resultado muito ruim, né, dentro do placar, mas podemos dizer que aproveitamos muito dentro disso. Tínhamos praticamente todos os atletas que viajaram, foi atletas que estavam em avaliação. Alguns atletas que a gente tem como certo, nós seguramos aqui para já estar fazendo um outro trabalho com eles, um trabalho de pré-temporada mesmo, uma parte física, ou seja, um trabalho à parte com o nosso preparador físico Giovanni. Então decidimos em levar somente os atletas que estavam em avaliação e pegamos uma equipe que se preparando para um jogo de Copa do Brasil, uma equipe que hoje fisicamente eles estão muito bem, uma equipe muito bem organizada, com muito tempo de trabalho. Sabíamos que íamos correr o risco de infelizmente ter esse placar que foi negativo, mas eu acho que levando para um outro lado, que falamos que é um lado positivo, que podemos analisar e avaliar o que temos em mãos. E temos que buscar peça, temos que ir atrás, trabalhar como já estamos trabalhando, como já chegaram novos atletas agora para compor o grupo. E agora, durante essa semana que vem, é trabalhar mais a parte física, trabalhar já pensando na estreia da competição. Dudu, um passarinho me contou que disse que tem até um jogador aí que foi campeão pelo PSTC, tá aqui no Prude, já tá certo, tal, não tá definido. Como que tá essa questão aí? Novidade aí pro torcedor do Prude? Foi um atleta que a gente já vinha avaliando, olhando, gostamos muito do material dele, então, e já tinha pesquisado a respeito do atleta. Um atleta que vem para somar, já veio certo, chegou essa semana, chegou há 3 dias, já trabalhou, fez o teste físico, enfim, já está apto a trabalhar junto com a gente. É um jogador que vai nos ajudar muito, dentro, fora de campo, vem de uma conquista de um acesso com o PSTC, depois estava junto com o Independente no Sub-23, né, que chegaram até a final também. Então eu acredito que é um atleta que vem para nos ajudar. Quem que é? Qual que é a posição? Fala aí para nós aí, Dudu. É o Gabriel, zagueiro, né? Um zagueiro 9,6, um zagueiro, além de ser novo ainda, se a gente for analisar, é um atleta novo, mas já bem rodado, um atleta que fez uma base boa no São Bernardo, que é uma equipe que eu já conhecia bastante, pude trabalhar lá no São Bernardo e sei que tem uma base muito forte. Estava no PSTC, fez um bom campeonato do PSTC e agora a gente, com êxito aí, conseguiu trazer o atleta para nos ajudar na divisão de acesso. Outro jogador que foi muito também comentado, eu gostaria que você falasse um pouco a questão deste jogador, do Tikulov. Quem que é? Que até inclusive já atuou nessa questão aí do categoria de base do Prude. Já acertou? Como é que está? Uma expectativa realmente aí pro profissional? Sim, o Tico já veio certo também com a gente. Também era um atleta que a gente vem analisando. Olhei o material dele, não pude trabalhar com ele aqui, mas tive muitas boas informações a respeito do atleta. Veio já, fisicamente não está 100%, vinha só atuando no futebol amador. Então vai um tempo para ele se adaptar e voltar novamente a uma forma física de um atleta profissional, mas eu acredito que vai nos ajudar bastante também. Em relação à questão de reforços, Dudu, como é que está em relação a isso? Você já indicou alguma coisa? A diretoria já está se movimentando? Porque, vamos dizer, praticamente já há quase um mês aí para a estreia. O que você pode repassar em questão de formação do elenco do Prude? Estão chegando. Essa semana chegou alguns jogadores, então a gente já vem, nosso diretor Luiz vem trabalhando forte com isso também, juntamente com o presidente, e
trabalhando muito aí nos bastidores, a gente pode dizer, né? Trazendo atletas, a gente agora chegou o momento, né? Sabemos a dificuldade que vai ser a competição, muito igual vai ser, né? Podemos dizer assim, vai ser difícil uma equipe deslanchar, então precisamos fortalecer o nosso. Então eu acredito que esses atletas que estão chegando, tem mais 3, 4 nomes aí bem cotados a chegar essa semana, eu acredito que vai nos ajudar bastante. Agora falando a questão aí de tabela, Dudu, nós sabemos, vamos dizer, por tradição. Uma tradição, o que nós temos? Maringá, o próprio Batel e, por ser uma cidade grande, o Apucarana Esporte. E, é claro, também já velho conhecido o REC. O que se pode falar na questão da tabela, sabendo aí que nós vamos fazer 2 jogos seguidos em casa, um clássico regional em casa? Como que você viu essa tabela? Apesar que também nós vamos terminar a primeira fase fora de casa. Hoje eu comentei bastante com os atletas hoje no nosso trabalho o fator casa, né? O fator da gente estrear em casa e ter 2 jogos em casa, né? Quando eu cheguei aqui o ano passado, foi uma coisa que eu frisei e conversei muito com eles também, o fato da gente pontuar em casa. Eu acho que o essencial no Paranaense é não perder ponto em casa. Eu acho que a equipe que quer subir, quer ter uma regularidade na competição, ela tem que somar pontos em casa, não deixar escapar. Então nós temos essa oportunidade. 6 pontos em casa, né, para iniciar, somar e não perder ponto aqui. Então, e depois sabemos que vamos fechar fora. Também temos um jogo que eu acho muito difícil, que é o Independente lá. Esse jogo é muito complicado. Fator campo, um campo sintético, uma equipe também que vem se reforçando muito. Então eu acredito que nós temos aí uma dificuldade grande. Então esses 2 jogos em casa servem pra gente fazer um bom trabalho e buscar os 6 pontos em casa. E esse reencontro com o Batel, justo aqui em casa ainda, Dudu, você que estava lá, de repente, trouxeram aquele cara lá que foi dado do Batel, aqui você deu certo até. Podemos dizer que aqui você deu certo, no Batel não deu. E esse reencontro agora com o Batel, com o clássico aqui em casa ainda, Dudu. Futebol tem disso, né? A gente sabe que nunca a gente vai, assim, sempre a gente vai se encontrar, então que seja dessa vez em casa, e espero poder fazer um bom jogo juntamente com a nossa equipe, mas sabendo que é um time que eu tenho certeza que vai vir forte também, respeitando, e uma casa que eu tive assim, o prazer de estar trabalhando, me abriu as portas, então eu tenho um carinho enorme pelo clube, não posso dizer outra coisa, mas defender o Prude agora com unhas e dentes. Eu tenho certeza que a gente vai fazer um bom jogo aqui em casa, por ser clássico e dentro daquilo que eu falei. São 6 pontos, né? 6 pontos para iniciar e somar os 6 pontos para a gente criar uma certa gordura no início e buscar. Primeiro passo é a classificação. Dudu, nós já divulgamos a tabela e eu vi, pelo menos essa é a minha análise, um fato positivo, que os jogos de quarta-feira, a gente pegou todos fora de casa. Essa que é uma vantagem, questão torcida. Não sei se você concorda ou não, gostaria de saber também a tua opinião nesse fato. Todos os jogos quarta-feira, fora de casa. Eu acredito que é vantajoso, sim, pra gente também, essa questão da torcida. Então, a gente precisa fazer a nossa parte, né? Como eu falei, nós temos 2 jogos em casa para iniciar e fazer bons jogos para trazer o nosso torcedor quando for jogar em casa e ter essa tranquilidade de jogar fora numa quarta-feira, onde também temos que buscar ponto, somar. Mas eu acredito que dentro do que eu analisei a tabela, eu gostei muito, achei que foi bem favorável pra gente. Tem só o fato de fechar fora de casa, né, que a gente pensa um pouco, mas como eu falei, é criar essa gordura em casa, fazer os pontos de casa para chegar aí na 7ª rodada já um pouco mais tranquilo, já pensando em chaveamento da segunda fase. Bem, este foi então o técnico Dudu Salles aqui do nosso Prude, falando o intervalo da notícia, repórter Hélio Corruti. Intervalo da notícia. Aqui as informações têm credibilidade e imparcialidade. Anuncie aqui, seja nosso parceiro.